que é possível uma pessoa curar as dores de outras pessoas estando tão machucada, tão ferida, tão abusado, tão ali invadido por algo? Eu comecei a ver isso na prática. Na prática. E esse é o ponto aonde a gente descobre o verdadeiro amor de Deus por nós. Sabia? O verdadeiro amor de Deus por nós. Porque nós somos tão naturais, tão rasos, que nós só pensamos isso aqui, ó, comer, dormir, gastar, sabe? É isso aqui que nós pensamos. A nossa mentalidade está sobre isso aqui. E Deus está falando conosco sobre, repita assim comigo, eternidade. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, meu Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã, na tua casa, na tua presença. Meu Deus, porque nós sabemos como é bom poder estar aqui, como é bom poder fazer, meu Deus, o que estamos fazendo, cultuando, buscando a tua presença. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor fale aos corações, meu Deus, que o Senhor eleve o espírito de cada um de nós, meu Deus, e que possamos encontrar tudo aquilo que estamos buscando na tua presença e que possamos ser cheios da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por gentileza. Ontem, melhor dizendo, né? Nós tivemos uma reunião com a bispa, uma reunião de pastores, e foi uma reunião que trouxe muito crescimento a todos nós. E eu vejo que a cada dia que passa, a cada reunião, a cada direção que nós temos recebido do Senhor, a cada direcionamento, nós conseguimos ver de uma forma bem clara o quanto está próximo do fim tudo que nós estamos vivendo. E é uma coisa tão interessante que o maior objetivo de tudo é nos levar a ocupar um lugar que ainda não foi ocupado. Ocupar um lugar que ainda não foi ocupado. Porque existem várias situações que nós ainda temos dificuldades e que não é para ser algo tão comum ter dificuldade. Nós precisamos ter toda uma estrutura, todo um amparato ali para ter uma destreza e lidarmos muito bem com determinadas coisas. Quando nós olhamos os heróis da fé, eu pedi para eles acenderem as luzes aqui da lateral, porque assim, esse horário já facilita. E está escurinho, eu não consigo ver. Eu tenho que forçar assim essas luzes claras, não consigo ver nada. Literalmente, às vezes só ver só o vultinho. Voltando a falar o que eu estava falando. Quando nós olhamos os heróis da fé, nós vemos os heróis da fé, nós conseguimos ver homens que tiveram atitudes e que às vezes nós lendo, você fala assim, será que é possível? Você já chegou nesse ponto? Não, fala assim, poxa, mas como assim? Cara, o cara foi lançado na cova dos leões. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o de costume. E eles foram lançados lá. Como assim? Da fraqueza tiraram força? Isso, glória a Deus, obrigado. Vocês não sabem quanto me ajuda, porque eu não consigo ver nada na lateral. Eu sei que tinha uns que estão aí, ei, bispo, acabou meu sono. Não, você não está aqui para dormir, está aqui para ouvir a palavra. Eu já tive vários desafios
em situações assim, lendo, e fala assim, Senhor, mas Pai, como que, né? Você tem ali. Só que olha que coisa interessante, Deus mudou? Deus mudou, não? Ele é o mesmo. E ele não erra. Às vezes Deus nos leva a ter atitudes e comportamentos e tomar decisões que não é nada diferente do que você entrar numa cova de leões. Não é nada diferente do que aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Sermos desafiados por nós mesmos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eles também agradeceram. Sermos desafiados por nós mesmos. Ao ponto de nós entendermos literalmente o quanto é importante a mudança. Porque às vezes, você que é casado, por exemplo, não é culto dos casados não, tá? Mas deixa eu falar um pouco de casamento. Você que é casado, você só começa a entender o lado de uma outra pessoa quando o seu lado é afetado. É ou não é? Quando o seu lado é afetado. Você começa a entender o outro lado. Porque quando é mais ou menos assim, se alguém pisar no teu pé, você vai sentir e aquilo vai te incomodar. Aí você fala assim, poxa, você pisou no meu pé. Você vai falar assim, poxa, mas você está pisando no meu pé todo dia. Todo dia. Agora você entendeu? E talvez foi involuntário aquela atitude de pisar no pé, mas algo que traz a consciência. Mas olha que coisa incrível isso aqui, ó. A bispa já falou sobre isso, tá? Não é algo novo, não. Repita assim comigo. O primeiro ide é para quem? É para mim. Que ide é esse? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro ide é para quem? Para mim. Para mim. Antes de ir aos confins da terra, vá para dentro de si. Ai! Antes de ir para os confins da terra, vá para dentro de si. A fé que não muda a minha casa, não muda o mundo. A fé que não muda dentro de você, não vai mudar fora de você. Ordem, ide, eu, além de mim. Aí vem seu cônjuge, seus filhos, sua equipe, sua missão, seu propósito. E vem numa ordem muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Você lida com você e Deus vai te colocar numa pessoa bem fácil para você lidar. Não é? Uma pessoa bem fácil para você lidar. Assim, é algo encantador. Deus coloca alguém bem difícil no seu caminho. E fala assim para você, ó. Você consegue. Deus fala assim, você consegue. Você fala assim, eu consigo o quê? Eu estou quase matando essa pessoa. Não, você não vai matar não, você consegue. Você é mais forte do que isso. E é incrível que eu tive uma... O Senhor falou muito comigo e tem falado muito comigo, mas eu tive tantas coisas que eu achei que eu estava ajudando pessoas. E quem estava sendo ajudado? Era eu. Eu ainda falei agora há pouco, no culto das 19h30, sobre o trabalho da manutenção da Praça da Sé, né? Quantas pessoas falam, estou indo lá ajudar os irmãos lá, vou ajudar os necessitados, vou ajudar os famintos, os pobres. Tem gente que fala isso. Estou indo ajudar lá. E Deus fala assim, isso, que inocente. É você que está sendo ajudado, filho. Eu quero...
o miserável aqui é você, não é aquela pessoa lá não. Aquele lá está bem alimentado, por sinal. Sabia? Tem gente que está bem alimentada, aquele povo não passa, todo dia tem um lá. Todo dia tem um lá. E tem gente que está lá porque quer ainda. Aquele lá tem comida. Você não tem todo dia. Eu quero que você... Não, bispo, mas é uma vez por mês que eu vou. A cada 2 meses. É você que eu quero que vá. Você vê que Deus, ele cria e ele faz de uma forma que você fala assim, não é possível que Deus está falando comigo. Tem coisas que Deus falta falar o seu nome. Tem coisas que ele falta falar o seu nome. E ele desenha as pessoas e coloca no seu caminho para lidar com você, para você ver muita coisa que talvez você não está vendo. E a palavra, ela tem falado conosco. A palavra tem nos orientado. A palavra tem nos instruído. Só que eu não posso ignorar. A Bíblia fala acerca de extinguir o Espírito. Nós não podemos extinguir o Espírito fala. Deus fala. Deus traz a nós verdadeiramente aquilo que nós precisamos mudar, na medida que nós precisamos mudar, quando, a hora, com um plano de execução perfeito. Não tem falha. Não tem erro. Ah, não, mas eu acho que errou o cálculo aqui, viu? O cálculo está errado. Repita assim comigo. Só quem está acordado. Diga, Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Ele não falha. Tem coisas que aconteceu com você que você fala assim, nossa, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Você acredita? Você já fez essa pergunta ou não? Já fez a pergunta? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quando eu fui abusado, não estou dizendo que Deus queria que isso acontecesse, Deus permitiu que isso acontecesse. Eu tive vários conflitos e várias situações. E, particularmente, até ontem, eu atendi 62 pessoas com o mesmo problema de abuso masculino. Não estou falando mulher que foi abusada, porque eu não atendo mulher desse tipo, com essas situações. Mas homens que foram abusados, 61, 62 casos, eu atendi. E eu fiquei assim, com algumas pessoas, que tem gente ainda que ela está ali, eu falei assim, eu fiquei chocado. Que eu falei assim, com a quantidade de homens que foram abusados. Eu falei, não é possível isso. Não estou dizendo que tem que ser, mas eu estou dizendo pelo fato de ser criança. Você está conseguindo entender? A maioria, tudo criança. Tudo eram crianças. E o quanto isso veio ali atrasando a vida por anos. E muitos sofrendo reprimidos. E eu falei assim, meu Deus. E muitas vezes, por quê? Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu? E atendendo pessoas, eu descobri muita coisa sobre mim. Atendendo homens que foram abusados, eu descobri, Deus falou comigo por intermédio da vida daqueles homens. E teve decisões que eu tomei no ato de um atendimento. No momento que eu estava atendendo, orientando, e falando com aquelas pessoas. E particularmente, houveram acho que 2 ou 3 atendimentos que quando acabou o atendimento, aquilo me tomou de uma tal forma que eu ainda não consegui falar com ninguém naquele dia ainda. Depois do atendimento, algumas pessoas vieram e eu falei assim, não, me dá um minuto, por favor. Eu preciso de um tempo. Não, mas bispo, eu preciso que você veja isso, aquilo. Falei, não, agora não consigo ver nada, me dá um momento, eu preciso de um momento, me dá um momento, por favor. E teve uma situação específica, eu fui dentro do carro, e ainda alguém batendo na porta do carro assim, e eu ali, sabe que você está em lágrimas, você está sozinho, não quer falar com ninguém? Eu estava com Deus ali, eu estava o Senhor, e a pessoa batendo no vidro do carro, e ela me viu lá, e eu fazendo assim,
E ela batendo lá, eu falei, deixa ela bater, e eu fiquei, e a pessoa ficou lá um tempão batendo no vidro do carro, eu não abri. Eu precisava daquele momento, eu precisava ali falar com Deus, Deus falou muito comigo, e aquilo Deus me mostrando atitudes e comportamentos e situações que eu estava tendo e que eu não estava entendendo, e a partir daquele momento eu comecei a entender, eu comecei a ver. A bispa usa uma expressão que você já deve ter ouvido ela falar, que ela curou as suas feridas, curando as dores dos outros. Você já viu ela usar essa expressão? Cure a sua. Quando ela falava isso, eu falei assim: como que é possível uma pessoa fazer isso? Como que é possível uma pessoa curar as dores de outras pessoas estando tão machucada, tão ferida, tão abusado, tão ali invadido por algo? Eu comecei a ver isso na prática. Na prática. E esse é o ponto aonde a gente descobre o verdadeiro amor de Deus por nós. Sabia? O verdadeiro amor de Deus por nós. Porque nós somos tão naturais, tão rasos, que nós só pensamos isso aqui, comer, dormir, gastar, sabe? É isso aqui que nós pensamos. A nossa mentalidade está sobre isso aqui. E Deus está falando conosco sobre, repita assim comigo, eternidade. Quanto tempo nós vamos estar aqui? 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, com muito esforço. Hoje, com uma vida hiper, mega disciplinada, eu digo fisicamente, porque espiritualmente quem determina quando iremos, não somos nós, é Deus. Não somos nós determinando. Não, essa pessoa tem uma saúde perfeita. Perfeita. Já vi criança nascer e ser recolhida. Então, é indiferente. Qual o problema que essa criança tinha? Não sei, não tinha nada. Nada, 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 nada. Qual é a causa da morte? Não tinha nenhuma doença, não tinha nenhum problema. Foi uma gestação perfeita, teve um pré-natal perfeito, foi o acompanhamento, o exame de sangue, está tudo, a criança perfeita. Nascer, dá algumas horinhas, ir embora. Aí você vai dizer assim, poxa, mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por quê? Deus sabe todas as coisas. E é por isso que nós precisamos desenvolver todo dia, o tempo todo, esse relacionamento com o Senhor. Saber como Deus pensa. Saber o que Deus espera para nós. Porque você espera algo. O que você espera? Bispo, eu estou aqui na madrugada porque eu espero. Eu tenho um boleto muito grande para pagar. E eu estou aqui orando para que Deus me dê condições de pagar esse boleto. Não estou dizendo que você esteja errado. Você está conseguindo entender? Não é isso. Você está buscando a Deus. Você está buscando uma definição para a sua vida. E você está pagando um preço. Mas cada um tem. Eu estou pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha vida financeira, minha vida profissional. Não sei, cada um tem algo. E Deus está falando, nossa, mas como você é pequeno. Senhor, eu não sou pequeno, o boleto é alto. O boleto é alto, Senhor, o boleto é alto, o Senhor não está entendendo, esse valor é alto. E Deus, como que você é raso, como que você é pequeno, mas eu acredito em você. Você vai chegar. Você vai chegar. Você imagina quanto Deus trabalha e fica analisando, porque eu falo, meu Deus, eu dei trabalho para o Senhor, hein? Quantos aqui não deram trabalho? Estava que nem um bagre ensaboado, que nem se usa essa expressão no interior. Liso. Vinha, não vinha, desviava, caía, voltava, vai, não vai, fica, não fica. Está na igreja, mas não está mais fora do que dentro, mesmo estando dentro da igreja. Quantos? Quantos? Não, bispo, eu estou na igreja desde 1503.
Quanto tempo você é convertido em 2005? 5 anos. Por quê? Ué, você está na igreja desde 1503? Faz 5 anos que você está... agora faz 5 anos que eu estou andando direito em Deus. Agora eu conheci a Deus, agora eu conheci Jesus. Por que tem pessoas, você vê que por exemplo, eu já orei por pessoas que estavam em hospital, em caso terminal, eu orar, aquela pessoa sair, levantar, viver, seguir e ir embora. Uma pessoa com uma vida, viveu errada, toda bagunçada. Levantar e ir embora. Sair mesmo, se recuperar. Mas eu já orei para pessoas que tinha tudo, não estava em situação muito crítica, não estava em situação muito complexa, e Deus decidiu levar aquela pessoa. Eu falei, Senhor, não é possível. Não é possível. Como isso? Você vê que o tempo e o momento certo vai de acordo com o nível que Deus sabe que aquela pessoa pode ser salva, que aquela pessoa pode ser liberta. Eu dou sempre o exemplo do meu pai. Se Deus não tivesse levado meu pai não teria sido salvo. Meu pai teria voltado a fazer coisas que iria prejudicar e talvez podendo até ser tragado pelo diabo. Tragado pelo diabo. Pessoas que estavam ali, você fala assim, por quê? Como? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Não é como nós imaginamos ou idealizamos. Como que eu imagino, né? Não é assim que as meninas, quando eram crianças, sonhava, o meu príncipe vai vir num cavalo, né? E vai vir, ó, o meu príncipe. Às vezes ela casa com um sapo, ele vira um príncipe depois. Casou foi com um sapo. Ah, virou um príncipe depois. Depois, agora sim, é o príncipe que você sonhou, filha, na infância. Não, mas não foi essa imagem que eu tinha, é essa sua imagem. Essa foi a sua imaginação. Essa foi a sua. Você quer mais Oséias? Você conhece a passagem de Oséias? Oséias casou com quem? Hã? E Deus mandou ele pagar e buscar ainda. Não foi alguém que veio atrás dele, ele foi atrás dela. Aí você fala assim, por quê? Você não vê que a Bíblia, se uma pessoa gosta de aventura, lê a Bíblia. Não é? Lê a Bíblia. Gosta de aventura, gosta de história, lê a Bíblia. Gosta, olha, é ali, se você entrar, você fala, meu, como que isso é incrível. Como que isso é incrível, é sensacional. Eu falei com alguém ontem, ainda, você vê, leia Salmos. Então, hora que você vê Davi conflitando com ele mesmo, não é? Ó minha alma, porque está abatida, ó minha alma. Você fala assim, você está falando, Davi, você está falando com quem? Você está falando, ele está orando com ele, está falando para ele mesmo. Tem hora que ele fala assim, quebra os dentes dos meus inimigos. Quebra os dentes, destrói os dentes dos meus inimigos. Você vê que Deus, ele mostra de uma forma muito clara para todos nós o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Somos nós que muitas vezes não queremos ver. Não queremos nos entregar. Porque tudo está ligado a uma confiança, a uma entrega, a um se lançar de verdade. Porque você já pisou no pé de alguém? Involuntariamente? O que essa pessoa falou? Oi! Ai! E o que você falou? Ah, não foi nada, desculpa, não foi nada. Né? É aquela pessoa, você não tem noção, você não pensa nisso, que eu não sei do que, para com isso, presta atenção, que ridículo.
E quando pisa no seu pé? Certamente, quando você pisou no pé de alguém, ou quando você fez algo com alguém, você falou assim, não precisa de tudo isso. Para que isso? Não é? E quando você está do outro lado, com uma outra visão daquilo? Analisa Deus. Hã? Alguém aqui já ajudou uma criança, um bebê, que começou a andar, ajudar ele a andar? Já viu? Uma criancinha, quando está começando a andar, como que o pai e a mãe fica? Vai. Está andando todo tortinho, você achando que ele vai cair, não é assim? Você fica segurando, segura, vai, levanta, anda. Não é assim, não é bonitinho? Você imagina Deus? Porque cada passo que nós damos é um novo passo. Cada decisão é uma nova decisão. E é uma confiança, é uma entrega. É um despontar para algo novo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma realidade. É algo completamente novo. Só que o eixo principal é o ID. Por que o principal? É você mesmo. É tudo. É sobre você. Pessoas difíceis que Deus coloca no seu caminho, às vezes você fala assim, não, Deus colocou no meu caminho aquela pessoa porque aquela pessoa veio para Cristo por meu intermédio. Deus falou, não, você foi para Cristo por intermédio daquela pessoa. Não é assim? Hã? Não, eu que trouxe aquela pessoa para Jesus. E Jesus está falando, você que levou ela para Jesus? Eu acho que foi ela que trouxe você. Não, Senhor, espera um pouquinho, eu já estava na igreja. Eu era evangelista, Senhor. Senhor, eu ia na Sé. Eu que trouxe ela, eu evangelizei ela, eu orei por ela. Eu falei do teu amor para ela. E Jesus fala, mas você é inocente. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Você está entendendo ou não? Poxa, eu ganhei tantas almas para Jesus. E Jesus está dizendo assim, nossa, eu usei tantas pessoas para te salvar. Eu mexi com tantas pessoas para te salvar, para te ajudar, para te fazer ver, entender, compreender. Eu usei tantas situações. Eu criei tantas coisas, porque Deus tem o controle de tudo. Até dos nossos inimigos, Deus tem o controle. Para nos abençoar, para nos favorecer, para nos fazer permanecer no caminho. Fazer permanecer no caminho. Você vê que tem muita gente que está tão distante, que se não for algo muito intenso, ela não acredita. Sabia? Ela não acredita. Tem pessoas que não acreditam que Deus existe, que não acreditam que o diabo, que o inferno existe. A realidade é uma só, ela acreditando ou não, se ela estiver com o nome escrito no livro da vida, ela vai subir. Se ela não estiver, ela vai descer. Ela vai para o inferno. E a coisa mais terrível é a dor do arrependimento. Só que vamos lá, olha que coisa gloriosa. A dor do arrependimento em algo que você tem controle aqui, é algo até fácil de suportar.
Ah, eu estou arrependido, eu tratei muito mal o meu esposo, a minha esposa, e isso me consome. Olha que glória, você está vivo e ainda você tem a oportunidade de buscar pela tua salvação. Mas e quando uma pessoa morre e vai para o inferno e está arrependida? Ela consegue reparar? Hã? Não consegue. É um arrependimento eterno. É um arrependimento eterno. Por isso que vale a pena você defender o lado que você está defendendo hoje. Cansado ou não. Cansado ou não. Gente, por Deus, antes de vir para cá eu estava assim. Hoje eu tive um dia bem desafiador mesmo, mas foi hoje. Ainda falei para Ana Paula, falei, Jesus, hoje esticou e muita coisa, a cabeça, estava muito cansado. Estava. O Senhor me renovou quando eu subi aqui. E às vezes as coisas acontecem e fala assim, por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor permitiu eu viver isso? Por que que o Senhor permitiu isso, aquilo? Tem coisas que assim, você não tem uma resposta imediata para aquilo. E sabe por que que o diabo quer que a gente faça? Que a gente se desespere naquilo. Que a gente se aflija. Só que aí a gente vai para a Bíblia, vai para as Escrituras, não fica nesse mundo normal, nessa realidade melancólica de mimimi, natural. Não, vá para as Escrituras. Jesus estava dormindo em um barco que estava em alta tempestade, em alto mar. Jesus dormia no barco. Você vai falar, será que esse cidadão não tem noção? Não tem noção. O que que fizeram? Acordaram ele. Você imagina Jesus? O que que foi? O que aconteceu? Você imagina? Vai, viaja. Vai nessa. O que aconteceu? Senhor, não te importa que morramos? O barco está quase virando, quase a pique. Que vento? Que tempestade? Foi na polpa do barco, ordenou que o vento e a tempestade parasse e tudo se acalmou. E aí entre eles, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem que é esse? Esse é o mesmo que vocês estão anunciando as boas novas. Então, eu conheço mesmo. Você está conseguindo entender? Eu conheço mesmo. Porque quando eu reclamo, quando eu questiono, quando eu murmuro, quando eu tenho uma atitude imatura, será que eu conheço Deus mesmo? Esse é o ponto. Será que eu me relaciono mesmo com Deus? Porque olha o quanto você duvida, olha o quanto você questiona. Talvez você não verbaliza, mas lá dentro você fica, não sei, estou na dúvida. Como está lá em Deuteronômio 2, 3, 2, 31 e 33. O Senhor diz para o povo, saiam e se preparem para a ocupação. Ocupem a terra. Senhor, peraí, deixa eu explicar. Lá ainda tem inimigo, Senhor. Eu disse para vocês ocuparem a terra. Ocupem a terra. Quando o Senhor disse a Josafá, quem lembra o que o Senhor disse a Josafá? Essa batalha não é de vocês, é minha. Josafá desceu com o povo para o vale. Para fazer o quê?
Se você ler a Bíblia, você vai entender para adorar a Deus. Ele estava num vale, do outro lado estava o acampamento dos inimigos. Desceram sem arma, sem escudo, sem espada, mas só com os instrumentos, os levitas, e louvaram a Deus. Por que que o nível de confiança é esse? Eu vou descer sem arma, sem nada, não tem nenhuma garantia. Vai que um cara joga uma flecha. Está tão perto. E eu vou louvar ainda. Isso, os inimigos, eles vão se sentir afrontados. Essa batalha não é de vocês. Ela é minha. Por que eu não consigo dormir? Eu não consigo dormir porque eu tenho muita coisa para resolver, muitos problemas, eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo pensar, não consigo me concentrar. Você confia em que Deus? Qual Deus você se relaciona? É o Deus criador dos céus e da terra ou o Deus que você criou parecido com você? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Porque o Deus que você criou parecido com você, ele te leva até um determinado ponto. Chega um ponto aí e fala, ei, aí eu não posso. Não, não posso. Não faço parar a tempestade, não faço abrir o mar. Eu faço você ficar confuso. Isso eu faço, mas esses milagres eu não faço, não. É falso. É da 25 esse Deus. É falso. Opa, isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui é réplica. Réplica. E é mais ou menos assim, ó. Comprou porque quis. Ou seja, o seu Deus, ele não te abandona. O verdadeiro Deus não te abandona. E é muito fácil. Por que eu fiz essa brincadeira? Hoje, se você for ali na 25 de março, tem muitas coisas boas, quem sabe comprar, e tem os lugares, sabe? Mas tem muita coisa que você compra gato por lebre. Sabia? Não, é original. Você compra, sai com aquilo, paga caro e é uma réplica. Idêntica. Perfeita. O mesmo peso, a mesma textura, o mesmo material. Você fala, como que eles conseguiram produzir isso? Réplica. Você não consegue se relacionar com Deus. Um Deus que não cumpre com a sua palavra. O nosso Deus, ele cumpre com a sua palavra. E a palavra dele é: eu não te abandonarei. Que é aqui, ó. Esse versículo que eu leio, eu sei de cor e salteado, mas eu quero ler ele para você. Está em Isaías 41. O famoso Isaías 41:10. Mandei fazer um quadro dele para mim já. Diz assim, ó: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu te sustento, eu te ajudo. Eu te sustento e eu te ajudo. Não é o mesmo exemplo de um pai ou uma mãe ajudando uma criancinha a andar? Opa, eu te seguro, vem cá. Eu te seguro. Você precisa trabalhar, investir na sua vida espiritual. E o maior investimento é para conhecer a Deus.
não é descobrir o que ele tem nas mãos para te oferecer. É descobrir quem é ele, como ele é, e não o que ele tem e o que ele quer fazer por você. Se relacionar com Deus, viver aquele momento, poder entender de forma muito clara como Deus ele é poderoso, como ele é grande. Às vezes a gente fica tão preso em tantas coisas e passa tão rápido. Passa tão rápido. É tão natural. E o diabo cria situações para mexer com o teu emocional, com o teu psicológico. É ou não é? Ele vem no limite para te desequilibrar. Para te desequilibrar, para te tirar do controle daquilo. E às vezes as pessoas dizem, poxa vida, e agora? Agora eu vou dormir? Ou agora eu vou comer? Ou agora eu vou fazer isso? E eu vou seguir e nada vai parar. Não, espera um pouquinho. Você não está entendendo o que está acontecendo. Olha a gravidade disso. Sim, mas você viu o tamanho do meu Deus? Você pode dizer isso? Você viu o tamanho do meu Deus? Você viu o que o meu Deus fez por mim? Ele deu seu filho. Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por mim. Deus, Ele é maior que tudo. Que você possa ter uma segurança, um apoio, um amparo. E Ele é tão presente. Você imagina se Deus... às vezes as pessoas... Olha como que está o país. Vamos colocar o Brasil. Você imagina se não fosse nós que oramos? O que seria? Olha o tanto de resistência que a gente tem. Você imagina se não tivesse cristão, gente orando como nós vamos orar daqui a pouco? Você imagina que coisa? E é tão sério isso. E eu estou mais preocupado, nossa, preciso trocar de carro. Sei lá, estou insatisfeito, eu preciso de um terno novo. Acho que eu também preciso de um sapato novo. Eu acho que eu preciso de um celular novo. Então eu vou trabalhar porque eu quero mais. Mais do quê? Do que eu quero mais? Do que você quer mais? Do quê? Eu vou buscar Deus. Porque esse Deus, Ele pode me dar tudo. Por que Ele te dá tudo? Porque Ele disse assim que você é herdeiro. Eu sou herdeiro? Hã? Eu? Vivi uma vida miserável a vida inteira. Aí a pessoa vive como Lázaro, comendo migalhas, vivendo uma mendigando. Foi salvo. Chega lá e fala assim, Senhor, tudo isso é teu. Não, não é meu não, isso é teu também. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu vivesse daquele jeito? Quem escolheu viver daquele jeito foi você, eu não. Eu não queria que você vivesse daquele jeito. Mas quem conseguia fazer aquela cabecinha dura que você tinha lá embaixo? Você não entendia? O que eu fiz? Falei, pelo menos eu vou salvar ele. Pelo menos eu vou salvar ele. Já que ele não quer viver o melhor, eu vou salvá-lo. Mas eu sempre tive para você o melhor. Eu sempre tive para você o melhor. Você já deve ter tido experiência de ter buscado algo em Deus e falou assim, nossa, Deus fez além do que eu esperava.
Já ou não já? E aí você fala assim, poxa, Deus fez muito mais. Não, Deus não fez muito mais. Ele fez aquilo que ele queria fazer já, desde o início. E é que a mentalidade é tão pequena, tão rasa, que acha que Deus fez muito. Nossa, Deus fez muito mais. Uau! Deus fez muito mais. Ele já queria fazer aquilo. Já era o plano dele de fazer aquilo. De superar, surpreender você. E é por isso que nós precisamos trabalhar isso. E nós não podemos, você não pode trabalhar isso de uma forma natural como você lida com algumas coisas. Você tem que fazer isso intencional. Intencionalidade você tem que ter. Você tem que ter intencionalidade, tem que ser intenso. Ó, você está se preparando ou consertando? O que é mais vantajoso? Se preparar ou consertar? Pensa aí. Se preparar ou consertar? A sua energia está sendo canalizada aonde? Aonde está a sua energia? Quantas coisas? Agora, hoje é quinta, de quarta para quinta, né? Mas quinta-feira, mas de quinta para sexta, mais precisamente sexta-feira, muitas boates, discoteca, casas de shows estão abertas. Pessoas que passam a noite, por exemplo, agora há pouco mesmo, ainda fui ver, a bispa falou isso no programa ontem, e eu fui pesquisar agora, eu fiquei curioso, eu falei, nossa, vou pesquisar, né? Estava passando um filme aí agora, um filme de terror, está nos cinemas, e ele acabou, era 1h45. 1h45. Por que tem filme que acaba 1h45? Tinha 12 cinemas, que tem público. Você acha que uma empresa vai deixar toda uma estrutura com muito funcionário lá, tudo ligado, para não ter público? Hã? Tem público. As pessoas ficam até 1h45. Então, digamos que algumas morem longe, digamos que mora a 50 minutos, São Paulo não tem menos que isso, 50 minutos do lugar onde ela mora. Até chegar em casa, deitar, dormir, se organizar. E muitas vão para o trabalho no dia seguinte. É um preço, é um investimento. Mas quantas estão fazendo o que você está fazendo aqui? Olha para o seu lado aí, ó. Olha para trás, olha aí para as cadeiras. Ó. Agora olha para essa pessoa e fala assim, ó, parabéns por você estar aqui. Isso, fale, parabéns por você estar aqui. Olha que atitude nobre. Porque não são todos, não são todos que estão dispostos a fazer o que você está fazendo aqui. Mas eu posso afirmar para você que sacrifícios semelhantes a esses, ou até mais agressivos, foram feitos com o objetivo de mamon, do dinheiro. Quantos? Falei no culto ainda esses dias, falei ontem no culto. Quantas pessoas falam assim, não dá para ir no culto, eu não tenho tempo. Não dá, é muito corrido, não consigo. É muito cansado, eu preciso descansar, eu estou muito cansado. Ô, fulano, tem uma hora extra. Opa, conta comigo, estou aqui. Estou aqui, hora extra comigo. Semana inteira, pode colocar meu nome a semana inteira aí, semana inteira. Eu lembro que eu trabalhei numa selaria, eu tenho essa selaria até hoje ainda, lá em Presidente Prudente, onde eu trabalhei. E era época de rodeio, agosto. Então começava junho, julho, antecipava. Então a gente fazia
fivela, sela, cinto, estrivo, tudo que era voltado para o rodeio, para essas coisas, a gente fazia. Nessa fábrica produz, né? E chegava uma demanda muito grande de pedido. Então, todo mundo começava a comprar, porque tinha que levar para a festa do peão, e aquela coisa toda, tal. E era assim, e eu lembro do encarregado chegar e falar assim, ele assobiava e falava assim, ó, preciso de 20 hoje. Eu. Preciso de 20 a semana toda. Quem se compromete? O pessoal entrou às 8, o horário era até às 18 horas, com 1 hora de almoço, almoçava na própria empresa, não saía para almoçar, naquele período de turno mais apertado, e aí pegava o turno das 18, que era das 19, melhor dizendo, que aí parava para janta, e ia até a meia-noite. E uns iam até as 3 da manhã. E quando e aonde era a empresa não era na cidade, era num lugar, era distante, era começando perto da zona rural da cidade, que era uma empresa grande e tal. E a maioria deles voltavam de bicicleta, outros tinham carro, outros tinham moto. Voltava e no dia seguinte, onde eles estavam? Lá de novo. Não, eu não consigo ir na igreja porque eu estou muito cansado, é muito puxado. Não dá, eu preciso, né? Mas para mamon, bicho, você está dizendo que uma pessoa não pode trabalhar, que ela não tem que cumprir com responsabilidade. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que colocam muita força para coisas que passam e que não têm uma consistência. Mas para Deus não investem. Não investem. Tem gente que mal ora quando levanta. Mal lê a Bíblia. Mas passa horas no celular. E depois não sabe. E diz que se relaciona com Deus. Que Deus é esse? É um Deus que ela criou. Um Deus que ela criou, parecido com ela. Que pode ver determinadas coisas, que pode falar determinadas coisas, que pode ir em determinados lugares, que pode pensar determinadas coisas. Não, tudo bem, pode, está tudo certo. Acha, imagina, isso aí é radical. É um Deus parecido com ela. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ter experiências extraordinárias com Deus. Você precisa, eu preciso. Jesus está voltando, minha gente. E se nós não tivermos um relacionamento com Deus, infelizmente muitos vão ficar. Muitos vão ficar. E eu não quero que você fique. Eu não quero que você fique. Você precisa querer investir para ir para com o Pai. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. Ó Deus Santo e poderoso. Eu oro, meu Deus, juntamente com cada uma dessas pessoas. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha ajudar cada um de nós a ter essa profundidade, a ter essa riqueza, que é a Tua presença. Meu Deus, uma pessoa pode até ter alguma coisa que ela diga que seja
tão relevante e importante para a sua vida. Mas nada se compara com a tua presença. Nada se compara com o teu poder. Nada, 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 nada. Então eu peço a Deus Espírito Santo, cubra cada um de nós. Nos ajuda a estar mais próximo do Senhor, a ter intimidade com o Senhor, a ter um compromisso com o Senhor. Ó meu Deus, nos ajuda. Meu Deus, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a não perder a vida. Eu não quero perder a vida. Eu não quero perder a vida, Senhor. Eu quero ter uma vida sólida, estruturada com o Senhor. E poder viver plenamente na Tua presença. Senhor, eu não estou aqui apenas porque eu preciso de algo. Eu preciso do Senhor. O Senhor tem tudo que eu preciso. O Senhor tem tudo que diz respeito à vida. Eu posso até estar aqui para orar pela minha casa, minha família, meu casamento, minhas finanças. E não é errado, não, é certo, é isso mesmo que você tem que fazer. Mas Deus tem além disso. Deus está fazendo além. Deus está superando isso. Então fale com o Senhor e diga, meu Deus, eu quero um compromisso com o Senhor. Eu não quero viver uma vida rasa. Quero intimidade. Uma intimidade com o Senhor. Uma vida totalmente alinhada à Tua palavra. Estruturada à Tua palavra. Ó Deus, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor continue falando aos corações, honrando cada uma dessas pessoas, abençoando cada uma delas, meu Deus, por essa atitude de estar aqui, por esse compromisso, meu Pai, de estar aqui nesta manhã, buscando a Tua presença, invocando, ó meu Deus, o Teu nome, porque eu sei, ó Deus, que fazer o que estamos fazendo aqui não é para todos. Não são todos que têm essa disposição, essa energia de se colocar na brecha, de buscar a Tua presença. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor honre a fé dessas pessoas que estão aqui, meu Deus, buscando por áreas e situações familiares, financeiras, profissionais, que o Senhor honre, que o Senhor exalte, porque o Senhor honra a fé. Meu Deus, mas eu peço que o Senhor venha fortalecê-la espiritualmente, elevá-la espiritualmente, e que ela desenvolva, progrida, e viva uma vida tão grande, tão plena, tão abençoada na Tua presença, que até então, meu Deus, ela não tinha visto e vivido, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Teu povo e eu declaro essa cobertura de glória, de poder, de autoridade, de maturidade, levando cada um a viver, meu Deus, o que o Senhor tem para eles. Eu abençoo a sua vida e declaro essa cobertura de glória. Eu declaro você cheio da glória do Senhor. Que esse entendimento te dê maturidade. Que esse entendimento gere em você o crescimento que você precisa, o avanço que você precisa em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento,
a paz que guarda o seu coração, a paz que te prospera, a paz que te cura, a paz que te liberta, a paz que abre caminhos, a paz que leva você a alcançar sonhos grandiosos no Senhor. Eu declaro que essa paz tome a sua vida, que você seja tomado por ela, tomado por esse poder, por essa grandeza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, continue falando aos corações do teu povo, que todos possam sair daqui abençoados, honrados pela tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse da tua presença, do teu Espírito. Diga: esse entendimento me leva a crescer no Senhor. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.